Temos, dentro do prazo aqui, 10 minutinhos, se vocês tiverem algum questionamento para fazer, doutor Branquinho. A minha pergunta é se acontece do mesmo jeito em relação aos professores, que tem quando se aumenta o salário com as vantagens, não quer dizer que ele se aposenta com aquele salário. Isso eu conheço a nível médio, nível fundamental, educação básica. Mas e a nível superior, que até um tempo atrás eu entendi aí, ouvi comentários a respeito que quando aumenta-se o salário, eles não buscam vantagens, mas a questão do aumento do salário, aposenta com aquele salário a nível superior. Isso procede ou não? Olha, a questão da aposentadoria do professor, a aposentadoria especial, ela está prevista também no artigo 40, parágrafo 5º, fala sobre a diminuição da idade do tempo de contribuição do professor, e tem uma lei federal que o Dr. Jonatas me ajude, é 11.301, lei federal que regulamenta quais são as funções de magistério, né? Ou seja, às vezes tem professor que não está em sala de aula, que também tem direito, se ele tiver no cargo de direção, de coordenação ou assessoramento escolar. E no caso aí do ensino superior, realmente não há a previsão de paridade para ele. A paridade foi prevista para os professores do ensino básico até o ensino médio. Não existe uma previsão expressa para o ensino superior. É algo que deve ser certamente analisado pelo governo federal e pode vir de repente numa próxima regra de transição. Segundo informações, o governo federal, 3 bilhões do INSS previdencial poderá acabar no próprio previdenciário. Procede ou não? Não, hoje o INSS está tendo prejuízos de déficits, de milhões. Agora, mais de 5 bilhões. Agora, vale salientar que o problema da Previdência Social não é da contribuição, inclusive, principalmente dos servidores públicos, que o maior roubo vem exatamente por causa da Previdência. O déficit da Previdência Social, o problema é mais de gestão. Tem várias questões. Um dos problemas do INSS, além da parte de Previdência, é que o dinheiro que é destinado à Previdência no INSS também está sendo gasto com assistência social. Então, a questão de assistência teria que estar sendo custeada pelo Tesouro Nacional e não pelo INSS. São vários fatores que vêm ao longo dos anos e que a gente sabe que não vai ser mudado agora, porque é cômodo para o governo federal continuar fazendo esses pagamentos pelo INSS e ficar falando, olha, tendo déficit, a gente tem que fazer um reajuste aqui. Então, o regime próprio de previdência eu vejo como uma solução para os municípios, e aproveitando aí o item da sustentabilidade, é uma das formas para os municípios se socorrerem da falta de dinheiro, do problema com os repasses federais em relação, por exemplo, ao fundo de participação. Agora, só para o primeiro ponto, eu falei, por exemplo, que a resistência ao regime de previdência social, principalmente no município do Nordeste e os pequenos e médios municípios. Primeiro ponto, gestão. Quem escolhe a gestão, o gestor, o prefeito, não é as pessoas que entendem, é o povo de modo geral. E às vezes comete alguns equívocos que elege alguns prefeitos que são irresponsáveis e termina não cumprindo normas. E o que acontece? Atrasar salário é comum, principalmente na gestão. Imagine contribuir com a Previdência Social. Segundo ponto, o recurso da Previdência Social tem que ser aplicado. Essas aplicações também, quem faz geralmente, quem cria os conselhos, mas os conselhos geralmente são manipulados e às vezes organizados pelo gestor. A aplicação pode dar errado também. Quarto ponto, bomba relógio. Para a Previdência Social vai chegar um momento vai ter uma grande quantidade de pessoas já aposentadas que entram de qualquer maneira no custo da gestão. Quinto problema, um problema
do recurso do município é um problema que os prefeitos ainda não se deram devido respeito para cobrar, porque é onde eu centralizo o bolo e não faz essa famosa reforma que tem que fazer no recurso federal. Eu acho que está por aí, e não propriamente na mudança do regime. Eu acho perigosíssimo para o funcionário, você vê que atrasa salário, você vê que está falando que já é um município médio, já tem problema de salário. Imagine com a previdência própria, forte, com esse pessoal já aposentando, com todo esse processo problemático. Em relação ao problema, eu acho que, assim, a primeira garantia, ela já é dada aí na própria Constituição e repetida nas legislações federais, inclusive nos normativos do Ministério da Previdência Social. Se o regime próprio de previdência não tiver recurso financeiro para pagar os benefícios, o município é responsável pelo pagamento. Então essa é a primeira garantia. E de qualquer forma, o que a gente tem que observar hoje é o seguinte: o regime próprio de previdência, ele é com certeza o futuro do funcionalismo público. O governo federal vai ter que, em algum momento, e eu acho que esse momento já chegou, porque o Ministério da Previdência tem ido em todos os estados, em todas as palestras falando sobre criação de RTVS. Então, a gente tem que aproveitar o momento em que nós estamos participando, em que nós temos a oportunidade de obter um certo conhecimento para cobrar dos nossos gestores, prefeitos, que instituam com responsabilidade o regime próprio de previdência. Hoje, a auditoria do Ministério da Previdência ela é muito mais eficaz do que anos atrás. Por isso que a gente viu cenários de institutos de previdência antigos que estão deficitários e que chegaram em algum momento a zerar a sua reserva financeira. Hoje, cada município que cria regime próprio de previdência, no máximo em 2 anos, ele recebe uma auditoria da Receita Federal, auditores que estão a serviço do Ministério da Previdência Social. Os municípios não podem mais fazer aquela farra que em alguns momentos da história aconteceram. Isso não traz para o prejuízo? Não, a questão de plano de cargos e salários defasado, municípios que não dão reajuste há muitos anos, isso não tem a ver com a Previdência, e a instituição de regime próprio não vai prejudicar o servidor. Pelo contrário, no regime próprio, a gente tem a possibilidade do servidor aposentar com direito à última remuneração e com direito à paridade com o servidor em atividade. O que isso quer dizer? Se aquele município, em qualquer momento, fizer um reajuste para os seus servidores, o seu quadro, o servidor que aposentou com direito à paridade, ele vai ter direito a esses mesmos reajustes. Então, o regime próprio de previdência ele traz garantias que no INSS nós não temos. No INSS, o servidor público não tem essas garantias. Eu acho que um outro ponto é a questão do servidor ser estatutário ou seletista. A garantia que o estatutário tem, e a gente, instituindo o regime próprio de previdência, vai ter que passar os servidores para o regime estatutário. A garantia que esse estatuto traz para os servidores, não existe hoje o servidor sendo seletista. Então a gente tem que aproveitar tudo de bom que está à nossa disposição para criar a Previdência no momento em que nós estamos participando. E a gente não pode esperar aquela massa que a gente viu sair às ruas, que aquilo lá é eventual. Infelizmente, nós temos que aproveitar um momento como hoje, que vocês estão aqui, para adquirir conhecimento, e certamente são formadores de opinião, para fazer a coisa um pouco diferente. Aproveitar o que de bom tem o regime próprio de previdência, o que de bom tem o estatuto, o regime estatutário do servidor, e exigir dos seus gestores que eles criem um instituto dando garantias para vocês. Normalmente, os projetos de lei que eu elaboro para os municípios, eu oriento os prefeitos, gestores, a criarem uma lei protecionista para o funcionalismo, que deixe o funcionalismo à frente do Instituto de Previdência,
bem participante na fiscalização, para que nenhum outro prefeito possa vir e, de repente, trazer prejuízo para o funcionalismo. Se vocês abraçarem essa luta e aproveitarem as experiências ruins que outros municípios tiveram para pedir o que é necessário, o que é garantia para o servidor, a gente pode instituir hoje regime próprio de previdência e trazer segurança para todo o funcionalismo. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou continuar aí ao longo do dia. Estou à disposição de todos vocês para qualquer dúvida e agradeço novamente a oportunidade de ter vindo à cidade de vocês, ao estado de vocês. Bons trabalhos.